eu tinha falado olha, profecia contra, deixa eu mostrar mais nessa Bíblia aqui, que essa Bíblia aqui é mais de estudo. Tatiane, beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês aí, obrigado por estar aí comigo. No capítulo, a profecia contra os pastores infiéis de Israel, porque tinha pastores que enganavam o povo, tinha pastores que apacentavam eles mesmos, eles não ligavam para as ovelhas. E aqui no capítulo 34, no capítulo 34, o rei, profeta e sacerdotes eram como pastor, foram uma imagem antiga que é dada há mais de 1000 anos antes de Ezequiel. O rei tinha responsabilidade de fornecer alimento e água para o seu rebanho e destruir aqueles que fizeram mal a eles e defender o direito dos mais fracos. O rei, na verdade, ele também era um pastor. Igual assim, um pai também é um pastor. Então, aqui quem era responsável pelo povo? O rei, o profeta e o sacerdote. E aqui o rei tinha responsabilidade de fornecer tudo, defender as pessoas, mas acontece que a maioria dos reis não estavam fazendo isso. Aqui ele também tinha que proteger. Naquela época a viúva não tinha salário, gente. Quando a mulher ficava viúva, se não tivesse alguém para ampará-la, um parente próximo dela, ela sofria, ela não tinha direito a nada. Alguém tinha que casar com ela para ela ter direito à herança. E tinha que ser uma pessoa da família do marido dela que morreu. Então, essas mulheres que ficavam sozinhas, o que acontecia? Que não tinha ninguém que casasse com elas, o rei tinha que amparar a viúva, amparar o órfão, quando ele ficava sem pai e sem mãe, e o estrangeiro. Mas os reis de Israel haviam falhado, eles não fizeram a coisa certa. Isso acontece conosco também dentro da obra de Deus. A nossa obrigação, a obrigação de cada um de nós é estar ajudando as ovelhas perdidas. Não é só a responsabilidade do pastor. Aqui está falando o rei, o profeta, o sacerdote. E agora, como nós somos, através da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, nós somos sacerdotes. E como sacerdote, nós devemos levar a palavra do Senhor, levar a palavra de Deus. E então cabe a nós também cuidar das pessoas. Aí a pessoa fala, tá vendo? A obrigação é só do pastor. Não, nós somos também agora sacerdotes. E a obrigação é do sacerdote. Mas os reis de Israel falharam. Ao invés de alimentar o rebanho, eles apacentavam a si mesmo. A si mesmo. Conforme o verso 2, 34, 2. Olha aqui. Espera esse barulho passar. 34, 2. Ele falou, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo e não apacentarão os pastores as ovelhas. Então o que quer dizer é isso, é que eles estão preocupados só com eles, só eles. Aqui o rei só estava preocupado com ele só queria mantê-los. Nós não podemos preocupar somente conosco, nós temos que preocupar em ajudar o nosso próximo. Hoje, graças a Deus, a viúva, se o marido morre, ela tem direito à pensão e tudo, mas antigamente a viúva não tinha direito de nada, ela era totalmente abandonada se o resgatador não a resgatasse. Lembra do caso, da história de Ruth? Ruth, ela foi resgatada pelo parente da Noemi, ou então Noemi, porque ela era casada com o filho de Noemi. Então houve um resgate aí. Obed casou com ela.
E aqui, como vestem-se de lã, né? Com o resultado da negligência, as ovelhas são espalhadas, conforme o verso 5 e 6. Assim se espalharam para não haver, por não haver pastor, e para, ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então, ovelha sem pastor, ela se espalha. Ela se espalha. E aqui também está falando assim, Deus irá intervir e juntar as ovelhas. Já interviu, né, gente? Através da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Então, Deus interviu e juntou as ovelhas espalhadas com o bom pastor. Está apontando esse capítulo 34, está apontando para o Jesus, o nosso bom pastor. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sara, beijo no coração. Nilvânia, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aí comigo. E aqui está falando assim, olha, ele, o bom pastor, está até de letra maiúscula, ele irá julgar a ovelha e que fizer algo errado. E irá colocar o seu servo Davi. Esse servo Davi aqui é o Jesus Cristo, que veio da linhagem de Davi. Jaque, beijo no coração, Jaque. Pode deixar seus comentários aí. Então, aqui Jesus veio da linhagem, o bom pastor. Sobre eles como um pastor. Finalmente ele fará um conserto. Esse conserto aqui é conserto com C. Não é conserto de consertar carro, não. Conserto de aliança, com C. De paz com elas. E elas serão o seu povo. E ele será o seu Deus. Conforme, né? O 25 e 31. Oh, glória a Deus. Deus é muito lindo, né? Aqui, ó. Do 25 até 31. Que está falando assim. E farei com elas um concerto de paz. E acabarei com a besta ruim da terra. E habitarão no deserto seguramente. E dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de bênção nos dá. E as árvores do campo darão seu fruto e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo e os livrar da mão dos que se serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, não servirá mais de comida, de exploração, né? Aqui está falando assim, não servirão mais, e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o pecado dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minha, ovelha do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Aqui, gente, como se diz, né? Como falou que as ovelhas se espalharam por causa que os pastores não estavam apacentando-as. Lá no campo as ovelhas podiam se separar do rebanho por causa de tempestade ou escuridão, ou vagando para longe. A falta de um pastor deixava que as forças estrangeiras hostis espalhasse, né, e levasse para o exílio. O que aconteceu? O povo estava exilado porque tinha falta de pastores. E aqui no 34, versículo 10, ele fala assim, eis que estou contra os pastores. Eis que estou contra os pastores. No 34, 10. Ezequiel 34, 10. Quando ele fala assim, ó, assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e elas eles deixarão de apacentar as ovelhas
e não se apacentarão mais a si mesmo, porque os pastores daquela época, que eram os reis, que eram responsáveis pelo povo, os reis, os profetas, né, e os sacerdotes. Então aqui o rei só estava apacentando eles mesmos, né? E Deus aqui estava contra esse povo que preocupava somente com eles mesmos. No mundo de hoje, existem líderes que se preocupam somente com eles, não se preocupam em estar olhando as ovelhas. Existem pais e mães também, né, que são líderes, o pai é sacerdote em casa, mas ele deixa a responsabilidade toda na mão da mulher, sendo que ele que tem que dar as ordenanças de acordo com a palavra de Deus. E aqui no 34, do 11 a 16, esta profecia é melhor entendida de maneira escatológica, visto que o pastor é claramente messiânico. Aqui está apontando, porque quando fala assim, bom pastor, está de letra maiúscula, né? Então é messiânico, descrito no verso 23. Olha no verso 23 aí, deixa eu ver aqui, 34, 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. Por que fala assim? Eu entendo que fala assim por causa que o bom pastor foi uma promessa que cumpriu quando Jesus Cristo aponta para o Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Era uma promessa, né? E essa promessa se cumpriu. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. E aqui também, meu amado e minha amada, no 34:16 está falando assim, olha, vou falar de novo que está escrito: a gorda e a forte. Quais são as ovelhas gordas e as ovelhas fortes? São aquelas ovelhas que buscaram o seu próprio bem-estar às custas dos outros. Então, essas são chamadas ovelhas gordas e fortes, que buscaram o seu bem-estar, né? Que buscam o seu bem-estar e às custas dos outros. Nós temos que tomar muito cuidado para não ter exploração, né? As pessoas às vezes cobram juros abusivos. Gente, eu olha para vocês verem, as pessoas vendem as coisas caras demais. Eu comprei um óleo de girassol. O óleo de girassol é muito bom para ferida, quando você machuca. É bom para passar também no cotovelo. Eu tô até passando porque aí é muito bom. Aí eu comprei um vidro pequeno na área do Bonfim, em uma farmácia ali. Um vidro pequeno por R$ 22,80. Aí acabou, eu peguei e fui comprar em outra farmácia, eu não fiz pesquisa não, que eu tinha machucado e tudo. Aí quando eu fui na outra farmácia, um vidro bem maior mesmo, R$ 16,80. Aqui, como é que é? Como se diz? Quase, faz a conta aí pra você, 16, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quase R$ 7 de diferença de preço de uma farmácia para outra ali no Bonfim. Temos que pesquisar, gente. E muita gente, isso é exploração. As pessoas, nós temos que tomar cuidado. As pessoas que emprestam com juro abusivo, até disso fala na palavra do Senhor. Então, ovelha gorda e forte são aquelas ovelhas que buscaram seu próprio bem-estar às custas dos outros, através de exploração. Elas buscaram seu bem-estar. Aqui no 34, que eu já até li com vocês, verso 23, quando fala assim: o meu servo Davi é um governante messiânico da linhagem de Davi, que será verdadeiramente, que foi, né? Que ele já veio, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, que é Jesus Cristo. O homem segundo o coração de Deus. Isto é claramente cumprido em quem?
se cumpriu em Jesus Cristo. Aleluia. E eis que aqui também, né, do 25 ao 31, já li com vocês, eis que aqui é outra profecia escatológica que parece estar usando uma linguagem simbólica mais do que estritamente literal, prática e comum no livro de Ezequiel, que estou aqui lendo no livro de Ezequiel 34. Aplicado à igreja, o cumprimento pode ser visto em três estágios quando é aplicado à igreja, em três estágios, com ambas as aplicações literais e espirituais. As bênçãos e as prosperidade durante a atual era da igreja seriam largamente espirituais. Por exemplo, né, a besta simboliza os inimigos espirituais, todos aqueles que são, né, exemplificando aqui, a besta simboliza os inimigos espirituais. No milênio e no novo mundo, o cumprimento será literal e espiritual. Então conheceremos a total consumação da chuva de bênção. Da chuva de bênção, uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome. Glória a Deus. Fome de justiça, fome de fazer as coisas certas, né, gente? Às vezes as pessoas são tão injustas umas com as outras, mas Deus vai cobrar de nós. Nós temos que tomar cuidado para fazer como nós estamos fazendo as coisas. Uma plantação de renome, os profetas frequentemente descrevem o futuro com o retorno do paraíso, o jardim do Éden. E esse é o capítulo 34. 34 de Ezequiel, quando fala a profecia contra os pastores infiéis. Eu sei que naquela época existiam pastores fiéis e infiéis, igual na época de hoje, há pastores fiéis e infiéis. Este é o capítulo 34 de Ezequiel. Deixa aí seu like, deixa o seu comentário, em nome do Senhor Jesus. Foi um prazerão estar com vocês. E curte lá, eu sou a evangelista Patrícia, sou Patrícia. Beijo para vocês, Deus abençoe vocês, amém? Obrigado, já.